noite a todos vocês. Hoje é dia 11 de junho. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aberta do Instituto Gradiva de Psicanálise. Eu me chamo Angélica Tironi, vou fazer uma pequena abertura dessa atividade para apresentar nossas convidadas de hoje. Andréia Pires, psicanalista, experiência com atendimento a pacientes em reabilitação com equipe multidisciplinar na rede pública de saúde, na Associação Fluminense de Reabilitação e na Sociedade Pestalozzi do Rio de Janeiro, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro até 2019, membro fundadora da Entrelaços, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Psicanálise, mestre em Psicanálise, Saúde e Sociedade pela Universidade Veiga de Almeida, graduada em Psicologia pela PUC-Rio. A Andréia partirá da questão Por Onde Anda a Infância para conversar conosco essa noite. Eu gostaria que vocês dessem as boas-vindas a essa que será, a partir desse semestre, uma nova supervisora e professora em Gradiva. Para acolhê-la, Andréia Tavares, nossa antiga na casa, assumirá a tarefa de coordenadora dessa aula. Eu lhe concedo a palavra para dar início à nossa atividade, Andréia, não sem antes agradecer a vocês duas por se disporem à transmissão. Que tenhamos todos uma noite de troca gentis e fecundas. Obrigada, Angélica, Quero agradecer a esse espaço, de Gradiva, um espaço super importante, de transmissão da psicanálise, de questões caras à psicanálise, e que são questões que ecoam, tanto pela vertente clínica, vertente teórica, então, esse espaço, é um privilégio a gente poder ter, e que hoje surjam, também aí boas questões, Quero também dar as boas-vindas a Andréia Pires, colega de longa data, parceira da psicanálise, um par importante na minha formação, que você seja muito bem-vinda, em Gradiva, e que a gente possa, continuar, ou seja, nesse bate-bola, da transmissão da psicanálise. Então, eu vou passar a palavra, à Andréia, e ela vai conversar, com a gente, o título, e o infantil, por onde anda, tema super importante. Contigo, Andréia. Vamos lá. Boa noite a todos. Bom, primeiro eu queria fazer aqui um agradecimento à Angélica Tironi pela oportunidade de poder fazer parte do time Gradiva, É uma honra, assim, e também um grande desafio pensar em ocupar um lugar, que sugere o ensino e transmissão da psicanálise. Isso é sempre desafiador, mas eu acho que poder compartilhar, dividir esse trabalho com pessoas que eu tenho não só muito afeto, mas a questão de uma transferência, grande com relação ao estudo da psicanálise, vejo aqui rostos assim, familiares, pessoas que eu gosto, pessoas novas, eu estou vendo pela primeira vez, e é sempre bom porque traz a ideia de poder fazer novos laços, Então, vamos ao trabalho. Eu pensei nesse título, em falar sobre o infantil, como uma provocação, Porque a minha pergunta sobre o infantil é uma pergunta, na verdade, sobre a clínica psicanalítica, que é o trabalho do analista no dia a dia, na sua clínica, Porque o infantil, ele não se refere à especificidade do tempo da infância. Por isso eu trouxe a questão com essa provocação, Eu estou querendo tomar o infantil como um campo fora da lógica das significações. Portanto, eu estou me referindo ao infantil a partir do inconsciente real, de algo que a gente pode chamar de um ruído, de uma vibração, de uma musicalidade,
né, a partir daquilo que o Lacan nomeia a língua, né, lá no seu último ensino. Então, o que eu pensei em fazer hoje é trazer um texto, pequeno texto, né, pensei em fazer uma leitura e ir parando, comentando, para que depois a gente possa abrir para as questões, para a gente conversar um pouco sobre o tema, né. Acho sempre importante o analista pensar em localizar a questão da psicanálise no mundo, no contemporâneo, né? A gente poder falar disso que está fora do encastelamento do consultório, né? Mas que, ao mesmo tempo, aparece na nossa clínica, como pode nos ajudar, né? Se a gente pensar em poder falar disso que acontece na cidade, na rua, no mundo, né? Então, a ideia é fazer um pouco isso aqui a partir da ideia do infantil. Então, vamos lá. Sei que vocês estão começando a estudar psicanálise, né? Vou tentar falar de uma forma, não diria mais fácil, não é por aí, mas que a gente pudesse fazer uma troca, né? Que algo de uma transmissão pudesse se dar aqui. Então, vamos lá. É inegável que o sistema social vigente apresenta sinais de um mal-estar civilizatório que convoca a psicanálise a um debate. A pergunta sobre por onde anda o infantil tem a intenção de recordar aquilo que Lacan aponta em 1967 em alocução sobre as psicoses da criança. Não sei se vocês conhecem a alocução, mas o Lacan ele é convidado pela Manoni para fazer um encerramento de uma jornada sobre a psicose na infância. E o alocução, eu acho ele muito importante, porque eu acho que é uma fala política, no sentido do Lacan tentar fazer um despertar com relação à relevância do inconsciente, a importância do inconsciente, porque ele vai falar justamente do discurso da ciência, da questão do avanço da tecnologia, no sentido da tentativa de uma universalização das diferenças, né? Se a gente pensa em universalizar o ponto de diferença no sujeito, a gente fala aqui do apagamento do campo da subjetividade, né? Então, é um texto muito importante, porque ele não está trazendo só a questão da psicose na infância, né? Nem as questões relativas à infância. É um texto que vai além disso. Então, isso traz implicações importantes, essa ideia de uma universalização das diferenças, né? A partir do avanço do discurso da ciência, né? Por exemplo, traz implicações importantes sobre as possibilidades simbólicas do falante com relação à sua vizinhança com o campo do real, né? Então, em tempos de rótulos psiquiátricos expostos em prateleiras, à disposição daqueles que pretendem tamponar seus sofrimentos psíquicos, faz-se circular sujeitos inibidos ou angustiados pela precariedade de ferramentas simbólicas que dariam conta, de forma singular, do encontro com o outro. Eu acho importante pensar que, assim, o rótulo, né, a pílula, a questão, por exemplo, da medicalização, não negocia nada com ninguém, porque isso não fala, né? Então, faz toda a diferença a ideia de pôr esse sujeito para falar. E esse é um apontamento importante. O que temos é um esgarçamento do laço social, já que a condição do falante, no encontro com o outro, a castração. E a castração é justamente aquilo que o discurso contemporâneo tende a rechaçar. Isso Lacan já trazia lá em 1967, né? Então, não por acaso, o uso excessivo, por exemplo, das telas pelas crianças e jovens torna-se o novo anteparo com relação à fantasia.
onde os sujeitos pintam suas telas menos implicadas pelas questões geracionais, que a gente pode chamar do outro da linguagem, né? Questão das tradições familiares, da transmissão familiar, e mais afetados por alguma coisa que eu estou aqui nomeando o grande outro universal, né? Ou seja, assim, primeiro eu acho importante tentar entender, assim, vocês entendem o que é a questão da constituição da fantasia, da construção da fantasia, dessa tela que se pinta, porque eu acho importante, só assim, em linhas gerais, falar sobre isso. A gente pensar, por exemplo, no infant, quando ele chega no mundo, a gente pensa, né, diz por aí, a bola de carne, como é que é, Naira? Um bifinho, né? Um bife. Então, a gente fala de um corpo a ser humanizado. Humanizado pelo encontro com a linguagem. Seria um primeiro passo importante, né? Então, sobre a ideia da construção da tela da fantasia, esse anteparo, né, com relação ao real, esse encontro desse ênfase com a linguagem, ele é o caminho que viabiliza o ordenamento do campo pulsional. Então, isso oferece uma moldura, como a pintura de um quadro mesmo. Imaginem uma moldura e uma tela a ser pintada. Né? Então, é na relação com o outro que esse sujeito, né, esse bebê erogenizado, falado, cuidado, ele começa a encontrar as suas ferramentas para pintar a sua própria tela. Né? E essa pintura diz respeito ao modo como ele se oferece como objeto na relação com o outro. Isso é muito importante. Então, eu estou trazendo aqui alguma coisa que diz respeito a esse campo, né, do sujeito constituído a partir da linguagem, né, de uma transmissão inconsciente. E, por outro lado, eu estou trazendo essa ideia de um outro, né, essa coisa da tela. A gente pode pensar, por exemplo, no que eu estou chamando dessa universalização, do apagamento da diferença, quando a gente pega, por exemplo, o celular e rola ali um vídeo, outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo. YouTube, a mesma coisa. Muito comum na questão das infâncias e adolescências hoje. Então, nesse caso, a tela está pronta. Alguma coisa é oferecida a esse jovem. Então, nesse sentido, ele é consumido por essa tela. Pensei aqui uma coisa interessante agora. Não por acaso, essas séries de zumbis, né? Uma ideia que me veio, mas acho interessante pensar nisso. Faz tanto sucesso hoje entre os jovens, né? Existem algumas séries de zumbis. Será que isso deu liga? Por que isso pegou de alguma maneira? Parece sinal de alguma coisa, né? Porque são corpos andantes. Zumbi tem a ver com isso, coisa do morto vivo, né? Um corpo que anda, se movimenta. Porém, hoje a gente pode dizer uma questão de uma precariedade com relação ao campo do desejo, tá? Isso aqui, o que eu estou trazendo, não tem a ver com anúncio, um apocalipse, né? Não é isso, tá, gente? Eu acho que tem coisas circulando e que se cruzam, né? Porque o sujeito é sujeito, é feito de discurso. Isso está no mundo, né? Isso vai existir. A questão é que a gente vê que hoje tem coisas funcionando e é importante a gente conversar sobre isso, para não só depois poder falar. Lá para frente é que a gente vai entender as consequências disso, né? Então, eu abro um breve parênteses, por exemplo, assim, no texto do Lacan, o Nota sobre a Criança. O Nota é um texto de 69, né? Ele escreve um rascunho, um papel, frente e verso. Nota é uma folha, frente e verso. Então, ele faz um rascunho, faz umas anotações e entrega a Jane Aubry, né? Ali tem questões primorosas, muito importantes sobre a clínica com crianças. E tem um ponto fundamental ali, que o Lacan, ele diz o seguinte:
que é preciso que a mãe tenha um interesse particularizado sobre a criança. Eu venho falando sobre isso, né? Porque eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso. Um interesse particularizado do lado da mãe pela criança. E do lado do pai, que ele funcione como um vetor na encarnação da lei no desejo. E aí eu complementaria, no desejo de quem essa lei? Da mãe. Né? Então, é uma lógica, né? Porque, assim, no noto, o que o Lacan vai dizer, depois disso, é que é importante que haja inscrição de um desejo que não seja anônimo, com relação a essa criança. Um desejo que não seja anônimo é justamente a contramão do que o Lacan, lá em 67, apontava na locução, sobre essa questão do avanço da ciência e as consequências disso. Né? Ele traz uma ideia de segregação. Né? Portanto, a ideia da universalização dos sujeitos aponta, como diz Lacan, para o campo da segregação vigente, que ecoa um mantra sobre o ódio às diferenças. A gente vê, não precisa nem entrar em detalhes sobre isso. Né? Seguindo essa lógica, cabe outra pergunta. Né? Eu fiz uma pergunta primeiro sobre infantil e outra pergunta, agora sobre as crianças. Como as crianças vêm sendo investidas para serem entregues ao mundo? Que crianças estamos entregando para o mundo? Como poderão elas se virar? Né? Assistimos à fabricação de infâncias, onde a diferença pode ser nomeada como TDAH, autismo, TOD, por exemplo. Né? E, nesse sentido, as crianças elas são mais vulneráveis com relação, por exemplo, à indústria farmacêutica. Né? São mais vulneráveis porque elas estão ali no tempo da própria constituição da fantasia, como eu falei anteriormente. Então, tem alguma coisa sobre o sintoma que ainda não se deu, esse sintoma como sintoma dos pais. Então, a medicalização parece que é um recurso utilizado hoje, né? No sentido de abolir uma ideia que é a constituição humana, que é próprio do humano, que não se põe para fora. Né? Romantizar o tempo da infância implica em afastar o campo do infantil no sentido da sua escuta. Então, se por um lado eu estou trazendo a infância como esse ponto da constituição da fantasia, a partir da inscrição do inconsciente, estruturado como uma linguagem, né? O infantil, aquilo, como eu disse anteriormente, é de outro campo, aquilo que está do outro lado do muro da linguagem, a gente pode dizer assim. Então, eu queria que vocês pensassem assim, como eu havia dito, o infantil como um eco, como uma vibração, né? Mais como um barulho, a melodia de La Língua. Eu pensei, aqui agora eu me lembrei, do Seminário 23. Lacan diz uma coisa ali no início do seminário, que eu lembro que eu fiz um cartel do Seminário 23 por conta desse ponto do início do seminário. Porque ali ele vai dizer que as pulsões são no corpo o eco do fato de que há um dizer, existe um dizer. Então, ele trabalha a pulsão como um eco. Né? Eco e dizer. Então, eu fiquei muito intrigada sobre esses dois significantes. Né? Por quê? Porque são significantes articulados ao infantil. Né? Essa ideia do eco. Né? Alguma coisa que ecoa no corpo, mas que não pode ser abocanhado pelo significante. Ele não é significantizável. Né? Então, o campo do infantil, é o campo do gozo de La Língua. Marcas que afetam os corpos e despertam o campo do desejo. Essa é uma condição para o caminho que leva às infâncias, quando esse sujeito é marcado pelo outro.
O consentimento da inclusão do grande outro pelo ínfans, onde o brincar com os significantes ofertados, olhar, voz, questão dos segredos familiares não revelados, entre os ditos e não ditos, vão constituir a forma particular como o sujeito vai formalizar, vamos dizer assim, né, a questão do seu que voi, o que quer o outro de mim. Essa é a pergunta que se constitui a partir da pintura da tela. Essa pintura que é singular, é um a um. O que quer o outro de mim? Aqui está o que eu chamei desse outro geracional. Então, isso diz respeito a fazer valer a transmissão familiar, dar lugar ao seu nome e ao seu sobrenome, fazer valer isso. Então, eu sou João, filho de Maria e José, né? Dá lugar a isso. Então, diferente disso, a gente tem esse discurso vigente, esse outro universalizante, né? Isso diz respeito ao apagamento do que quer dizer para alguém ser o filho ou a filha da Maria e José, sustentando as dores e as delícias de ser um resultado desse casal, né? E aí eu me lembrei da Conferência de Genebra. Eu adoro essa conferência. Eu acho ela muito importante, não só para quem pretende trabalhar com a psicossomática, por exemplo, mas também para quem trabalha as questões sobre as infâncias, né, o infantil. O Lacan, nessa conferência, ele fala do encontro do ínfans com o banho de linguagem. E olha que coisa bonita que ele diz. Eu já repeti isso várias vezes. Quem me conhece sabe que eu falo isso diversas vezes, mas é porque eu acho tão bonito. E aí eu sigo repetindo. Ele diz: trata-se de uma peneira que se atravessa, através da qual a água da linguagem deixará algo para trás, alguns detritos com os quais brincará, com os quais necessariamente ela, a criança, terá que desembaraçar-se. Olha que coisa interessante. Então, essa ideia, imaginar, é interessante, né? Uma peneira, né? Por onde esse ínfans, ele passa por esse banho de linguagem e fica ali na peneira algumas pedrinhas, detritos. E essas pedrinhas são as pedrinhas com as quais a criança vai precisar se desembaraçar, ele diz, ao longo da vida. Certo? Esses detritos na peneira, eles são as marcas traumáticas do puro encontro com a linguagem. Não porque esse ínfans tenha passado por um mau encontro com o outro, tenha sido desamparado, machucado, nada disso. É a pura experiência do encontro com a linguagem, num tempo onde sequer há outro constituído. O traumático do encontro com a língua, esse som, essa melodia, essa vibração, fere o corpo e viabiliza a inscrição da constituição do sujeito a partir de algumas condições que se darão a posteriori, né? Como, por exemplo, o campo das identificações. E é isso que faz com que a criança possa se desembaraçar com os detritos deixados na peneira. E aí, não só na especificidade da infância, como eu disse, mas ao longo da sua vida. E, ao longo da vida, é isso, né? Poder se desembaraçar com essas pedrinhas, com esses detritos, e parece que diz respeito ao modo como o sujeito vai poder ali conduzir a questão a sua questão sintomática, né? E aí, Lacan, numa locução, ele vai dizer o seguinte, não é ele que diz, ele toma essa fala de alguém que diz, e ele acha interessante, ele diz, não existe gente grande.
Está lá em alocução no final do texto. Não existe gente grande. Por que não existe gente grande? Porque esse encontro com esse banho de linguagem produz uma perda que é irrecuperável. Esse tempo mítico, ele aloja no corpo marcas de gozo que não se acessam. Portanto, elas não são significantizáveis. Elas estão perdidas desde sempre. Portanto, o infantil, ele circula pelo inconsciente real. E justamente por não ser administrável, dizível, né, ou amadurecido, por não se tratar de um circuito conclusivo, mas sim impossível, é que o desejo se impõe e se faz circular. E aí o Lacan, ele vai falar, gente, da criança generalizada. E é muito interessante pensar nessa questão da criança generalizada, porque ele estava falando sobre as psicoses, e nesse sentido ele está falando da criança nesse lugar de objeto de gozo materno. A criança toda abocanhada pela mãe, né? Ou seja, a criança no lugar do objeto A. Mas é interessante pensar sobre essa criança generalizada, eu acho que ele também está fazendo uma brincadeira ali, com relação a quase que uma equivalência do lugar da criança com os pais, como se não houvesse diferença. Então, essa ideia de que não existe gente grande, a criança generalizada, passa um pouco por aí. Porque, na verdade, o que interessa é a pergunta sobre quem pode se responsabilizar pelo seu sintoma. Quem pode se responsabilizar pelo seu modo de gozo. Né? Então, isso talvez converse mais com essa questão, né? Será que existe gente grande? Se existe, se alguma coisa se aproxima, se alguém possa se tornar gente grande, tem a ver com essa possibilidade, né? Do sujeito se apropriar do seu modo de gozo na relação com o outro. E aí, a partir dessa questão dos avanços tecnológicos, científicos, que buscam sustentar essa promessa impossível de que é viável abocanhar o pedaço que falta, o que resta, o que produz enigma e faz sustentar o laço social, que é sempre marcado pela perda de gozo, justamente, ele é sempre marcado por perda de gozo, justamente porque a gente falou, perdeu, né? Então, tem essa ideia cômica, né, da promessa de um possível, de um laço social que possa prescindir da castração. E aí eu pensei nesse fenômeno que tem acontecido agora, que eu acho muito interessante, e aí essa história que eu falei no início, a gente poder conversar um pouco sobre as questões contemporâneas, né, e como se comparece na clínica, na vida, essa história desses bebês reborn, né, me veio essa ideia. Acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Porque isso está agitando as redes, né? As pessoas têm falado sobre isso. Mulheres que se dizem mães de bonecos de silicone. Esse nome já é interessante, reborn, né? Como renascer. Porque trata-se de produzir bonecos diferentes daqueles que as crianças brincavam. Eu brinquei, por exemplo, bonecos eram diferentes. Eu lembrei até de um meme que está circulando, que eu acho muito divertido. Eles botam assim, de um lado o bebê reborn e de outros bonecos que nós brincávamos na nossa geração. Aí tem lá o baby da família dinossauro, não sei se é da época de vocês, da Angélica você lembra? O baby da família dinossauro, o fofão, né? Então era outra coisa. O bebê reborn é outra história. É a ideia de que esses bonecos sejam réplicas perfeitas de um recém-nascido. Cada detalhe é trabalhado de forma minuciosa. As dobrinhas, as covinhas, a mecha do cabelo. Então, é entregue um pacote sem qualquer ranhura ou algum tipo de estranhamento. Então, é o modelo perfeito. A ideia do modelo perfeito. Olha o que o Lacan já vinha anunciando, né? Impressionante a questão da contemporaneidade, de como esse texto é vivo e conversa com a gente hoje, né? Então, fala-se de atendimentos hospitalares, passeios em praças públicas, direitos em filas, guardas compartilhadas e até licença maternidade, né?
Então, me parece que estamos diante de um coletivo cuja identificação se sustenta pela marca da exclusão da angústia materna diante do bebê. Está aí o sinal, diante desse coletivo, desse outro, universalizado. Esse que não inclui a diferença. Nesse caso, o bebê reborn, ele responde ao falo por excelência. Não podemos dizer que ele encarna o falo, porque encarnar diz respeito a algo que se opera na carne, na relação com a linguagem, na incorporação da carne, na carne a partir do encontro com a linguagem. Então, é preciso falar. E aí, nesse sentido, a gente poderia falar, né, do falo como significante da fala, né, diferente da lógica com relação ao bebê reborn. Esses bonecos, eles correspondem ao falo que não trai o ideal materno. Eles são os bebês produzidos na justa medida da demanda. Então, trata-se do filho que não se perde no campo do ideal narcísico. E a gente sabe, né, que para um sujeito poder existir no campo da fala e da linguagem, né, é preciso que haja a perda desse filho idealizado, né, para que se possa investir na versão possível de um filho, né? Perder o filho idealizado e consentir o filho que chega com seu corpo, seu choro, sua cólica, suas reivindicações. Esse ponto onde o encontro entre um casal resulta no nascimento de um sujeito. Então, o Henrique Lohan, ele tem um texto que eu gosto bastante, que se chama Existe Final de Análise para as Crianças. E o Lohan, nesse texto, ele lembra o Lacan no avesso, no seminário do avesso da psicanálise. E aí o Lohan diz que em um determinado momento do seminário, o Lacan se dirige à sua plateia e diz: cada um de vocês, aqui presentes, é o aborto do que foi, para quem engendrou, causa de desejo. Então, cada um de vocês é um aborto. O Lohan diz: essa ideia é brutal. Houve um desejo que trouxe alguém ao mundo. Depois do nascimento, o Lohan diz, perderam a placenta. E cada um é mais a placenta perdida que o falo prometido. Todos somos aborto de um desejo. Ou seja, o sujeito, ele é fruto mais dos restos de um casal do que do brilho fálico sustentado nos significantes que o definem, né? E é justamente porque ele fica nesse lugar de resto que ele se relança no campo do desejo. Então, eu fiquei me perguntando o que pode a clínica psicanalítica a esse respeito. E, assim, a respeito dessas questões que eu estou trazendo aqui para vocês, né? E é claro, né, que não querer saber da castração é próprio do falante. Nem quer saber da castração, né? E na clínica psicanalítica, nós escutamos isso diariamente, né? Então, primeiro o sujeito se vitimiza, né? Depois ele se implica, depois ele se vitimiza, né? Ele se aliena, depois ele avança um pouco, né? Mas eu só acho importante mostrar para vocês um pouco essa coisa desse cenário, né? Sobre me veio uma pergunta assim, quem tem medo da castração agora, sabe? Como se fosse um impedimento, uma dificuldade maior, tem alguma coisa circulando, né? Então, a clínica psicanalítica, ela sustenta a posição de deixar que o analisante fale. É regra fundamental da psicanálise. Diga o que vem à sua cabeça. Associação livre. Falar para incluir o seu sintoma no lugar de tratá-lo como algo a ser extirpado, né? Posto para fora. Quase que
tratar o sintoma, a ideia hoje é essa, né? Como um transtorno, algo a ser curado, né? E, na verdade, o percurso de uma análise diz muito mais respeito à ideia de que o sujeito possa parar de brigar com o seu sintoma, né? Não é sobre se excluir do sintoma, mas uma certa negociação, para que haja alguma coisa no sentido de um excesso de enxugamento de excesso de gozo, a gente pode dizer assim. Então, a clínica psicanalítica sustenta essa posição de que o sujeito fale para incluir o seu sintoma, fale para atravessar o muro dos significantes que bestializam o homem, fale para que cada um possa, na soltura das amarras do grande outro, bordejar o real, respondendo pelo gozo que habita seu corpo. Isso é gozo, né? Porque a gente sabe que quanto mais a gente fala, mais goza. E é paradoxal, né? Lembrei do Seminário 20. O amor demanda mais, não é isso? E mais ainda. Então, se há a possibilidade do sujeito se separar, né, e de alguma maneira aprender a fazer de outro modo na relação com o outro, é a partir da fala. Por outro lado, quanto mais ele fala, mais ele gosta. Né? Acessar o infantil diz respeito a um acontecimento, algo que se dá na ordem da relação do sujeito com o próprio corpo, um acontecimento, fora do campo da linguagem. Mas não existe análise sem isso, né? Sem lugar de fala. Então, falar para que cada um possa, na soltura das amarras do outro, bordejar o real, respondendo pelo gozo que habita seu corpo. No campo da criança, colocar a criança para falar, para que constitua o seu enigma diante do grande outro. E assim promover alguma separação com relação ao gozo materno. Ou seja, que seu corpo não se ofereça a ser depositário desse gozo. Imaginem, por exemplo, uma criança, né? Essa coisa do infantil, na análise com crianças, é muito interessante observar. Imaginem uma criança em análise, que a mãe traz como demanda a questão de que ela tem medo de barulho. Medo de barulho. E no percurso da análise, ela vai fazendo um enxugamento, e ela vai dizendo, medo de trovão. E a mãe diz, é alguma coisa que assusta ela. Ela mexe no corpo de uma maneira diferente. Então, é isso, é o barulho. E ela faz assim, o barulho. Alguma coisa que ecoa. Depois ela não... Isso tem a ver com o infantil. E o que ela vai fazer a partir disso, sob a construção da sua própria ficção na relação com o outro. Mas olha que coisa, ela toca esse ponto do infantil, desse barulho, desse trovão, desse burro, e ela imediatamente fala. Daí já volta para o campo da demanda de novo. Então, o infantil escapa, imediatamente. Então, falar para que se encontre na relação com o sintoma uma forma de negociação com o fato de que não existe gente grande. Como eu disse antes, né? Se tornar gente grande, se isso é possível, dirá respeito ao fato do falante poder assumir o seu modo de gozo. Para tanto, ele deverá abdicar do modo sedutor do discurso contemporâneo, que busca responder e diagnosticar o sofrimento psíquico, né? Então, isso tira um pouco o sujeito da possibilidade dele poder escolher seu significante, o seu caminho para responder ao seu próprio sofrimento, né? Uma questão. Então, trata-se... porque essa questão é uma questão do próprio discurso médico, né? Tem depressão, toma esse remédio, isso é por isso, ou por aquilo, né? Uma coisa mais de um cuidado, de uma assistência, né? Quase que uma caridade. Né? Lacan fala de uma descaridade, que o lugar do analista, a posição do analista tem a ver com descaridade. É sobre aquilo que ele não oferece, a partir do que o analisante demanda a ele, né? Então, trata-se de se autorizar a poder escutar e tocar no gozo de la língua que habita o seu corpo. E aí, eu vou finalizar minha fala com a pergunta que o Lacan usa,
que é como ele encerra a sua fala lá na jornada, sobre as psicoses. Ele diz, quando verão que o que eu prefiro, uma pergunta, quando verão que o que eu prefiro é um discurso sem palavras? Então, aqui, a partir dessa pergunta, a gente pensa nessa direção sobre a clínica do real, né? Nesse ponto de tocar o que está a muro, né? Quer dizer, ou seja, além do muro da linguagem, ali por onde anda o infantil. Ok? Então, agora eu queria conversar com vocês. Então, uma beleza, né, de texto, né, que traz aí, né, André, as consequências do último ensino de Lacan, né, e você faz, né, uma conversa, né, com o que vivemos, né, na contemporaneidade, né, e os efeitos, né, disso na clínica, né. Você faz algumas perguntas no seu texto, né? Eu achei interessante. Começa com uma pergunta, tem uma pergunta ali entremeando, e você termina o texto com uma pergunta, né? Então, me parece, né, que é também um texto de abertura, de elaboração, nesse sentido, né? Muito mais do que trazer conclusões, né? E é interessante, eu adorei o título que você deu, né, e o infantil por onde anda, né, porque é um título, né, que aponta, né, para a atualidade das questões contemporâneas, né, nisso que você traz aí, né, nisso que se estrutura e que se desestrutura hoje, né, no laço social. Né. Você fala, né, de alguma maneira, do ineliminável, né, do mal-estar, né, do mal-estar. Né? Quer dizer, há algo no mal-estar, né, que não se elimina, né? No mal-estar civilizatório. Né? No entanto, né, é interessante a gente poder pensar, né, porque o mal-estar atual não é o mesmo, né, do tempo de Freud. Né? A gente, a partir, né, da mutação, né, dos discursos, né, a partir né, da mudança em relação ao discurso do mestre, né, a gente não está mais submetido ao mesmo mal-estar do tempo de Freud. Né? Estamos vivendo, né, verdadeiras mutações, né, no laço social, e isso tem consequências, né, nas subjetividades, né, no modo como se apresentam também os novos sintomas contemporâneos. Né? Então, tem algo que faz eco aí. Né? E você traz, né, uma pergunta que muito me chamou a atenção, né, que crianças estamos entregando ao mundo. E é muito interessante que eu escuto uma subversão nessa pergunta, né, porque a pergunta habitual, né, é que mundo vamos entregar, né, às crianças. Né? E você subverte isso. Né? Que crianças estamos entregando ao mundo? Eu achei isso muito, muito interessante. Né? Eu vou recorrer, né, ao texto Nota, né, que é um texto maravilhoso, né, um texto pequenininho, mas ele é de uma riqueza, né, assim, absurda. Né? E você traz, né, justamente no seu texto, né, o que o Lacan fala, né, de uma função fundamental na família. Né? Ele diz que a família, né, opera a partir de uma função, né, que é a transmissão de um irredutível. Né? A família tem esse lugar, né, de transmitir, né, um resto ali, algo que não se reduz. Né? A partir, né, de um desejo não anônimo. Né? No entanto, né, o Lacan fala uma coisa que é muito bacana para a gente pensar, né, que a partir da função materna, né, tal como você trouxe, né,
quer dizer, a função materna não se define, né, como por aquela que satisfaz as necessidades, né, mas aquela que traz a marca, né, desse interesse particularizado que você trouxe, né, só que tem algo mais importante aí, por intermédio das suas próprias falhas, né? Então, esse interesse particularizado, né, de quem faz a função materna, né, é algo que perpassa pelas falhas, pelas faltas, né, por aquilo que escorre, né, e que, portanto, não se trata, né, de uma mãe idealizada, né, de uma mãe toda mãe, né, de uma mãe normatizada, sem falhas, né, que parece que é um pouco aí né, um dos ideais contemporâneos, né, que se possa abolir, né, também, como você trouxe, né, o mal-estar em relação à maternidade, né, à educação, né, enfim. E o pai, né, quer dizer, como esse, né, o pai, ou seja, a função paterna, né, porque o Lacan fala ali de função, né, não é de casal, né, mas como esse que interdita, né, como você falou aí, alguma coisa, né, nesse interesse particularizado da mãe, né, ou seja, é um nome que separa, né, é um nome que nomeia o vazio, né, e sigo aqui, né, um pouco, né, com a minha elaboração sobre esse texto da nota, né, porque a criança, né, ela precisa fazer uma hipótese, né, e que isso tem a ver com o que você trouxe, né, a constituição do sujeito, né, há condições, né, não é porque nasce uma criança, né, que a constituição do sujeito está garantida, né, muito pelo contrário, né, há algumas condições, né, para que isso se constitua, né, para que o sujeito se constitua, né, a partir da pergunta, né, o que vai. E a criança precisa ser capaz, né, de fazer uma hipótese, né, de que a ausência da mãe está ligada a alguma causa, né, que independe dela e que é uma causa sexual, né? Então, a criança precisa supor isso, né? É uma condição, vamos dizer assim, né? Que essa perda de gozo da mãe não depende dela, né? E para sustentar essa hipótese, né, é preciso que alguém ocupe, né, que alguém possa dar lastro, né? É preciso que alguém encarne ali, né, vamos dizer, uma certa função para a criança, né? E aí, né, eu penso que a gente está fazendo uma leitura, né, que vai do particular do desejo da mãe, né, a uma lei onde todos estão submetidos, ou seja, algo do particular para alguma coisa que possa ser do para todos, né? E aí a gente pode falar do universal, mas o universal não pode estar de saída, né? Ele não pode estar de saída, né? Então, e aí, quer dizer, como pensar, né, essas condições, né, né, para que a criança ocupe esse lugar, né, que não é um lugar central na família, né, como a gente tem visto, né, em algumas famílias que nos chegam, inclusive algumas questões bastante graves que nos chegam ao consultório, né, a criança ocupando um lugar central na família, né. E eu gostei muito do termo que você usou, né, da fabricação da infância, né? Quer dizer, o contemporâneo, né, essa abolição, né, do mal-estar, né, e essa fabricação, né, das infâncias, né, como se pudesse ter uma família sob encomenda, né, uma família sob medida, né, ou seja, e a medida, né, é a segregação, né, do mal-estar, né? Isso fica colocado fora, né? Então, queria trazer isso para a gente pensar,
né? E, né, sigo aí nesse bojo, que eu acho que é a tônica, né, assim, do que você traz, dentre outras coisas, porque o que você traz é riquíssimo, né? E aí eu fiquei pensando aqui, quer dizer, será que a gente, quando a gente se pergunta, né, por onde anda o infantil, né, quer dizer, estamos imersos numa certa infantilização generalizada, né? Né, que abrange, né, adultos e crianças nesse sentido, né? E você comenta, né, de maneira muito perspicaz, né, esse fenômeno atual, né, de mulheres, né, que se autonomeiam mães, né, e eu acho que é importante isso, né, esse autonomear, né, porque é também uma questão da contemporaneidade, né, essa autonomeação, né, que é totalmente diferente, né, do nome do pai, né, de nomear a falta, é outra coisa de que se trata, né? Então, esse fenômeno, né, dessas mulheres que se autonomeiam, né, mães, né, de bonecos, né, de silicone, como réplicas, né, de bebês, né? E o que a gente está vendo, né, é que, diante disso, né, há uma certa exigência, né, de um reconhecimento disso, né? Certidões, né? Licença maternidade, né? Crianças, bonecos que são divididos quando os casais se separam, né? Há um litígio, quem é que vai ficar com o bebê, com o bebê reborn? Né? Quer dizer, alguma coisa que nos causa bastante estranhamento. Né? E a função do analista aí é realmente poder sustentar essa posição de estranhar. Né? E aí, André, assim, me parece, né, que esse fenômeno, né, atual, né, ele traz, né, um certo balança ali, ou traz uma certa ruptura, né, com aquilo que a gente conhecia, né, como uma demanda de felicidade, né, que Freud trazia, né, no mal-estar contemporâneo, para alguma coisa que é uma exigência de felicidade, né, a partir de um gozo, né, sem perdas, né, a partir de uma exigência, né, que eu entendo que tem a ver com o superior, né, com alguma coisa que não pode ser negociado, né? Então eu percebo que tem alguma preponderância aí, né, da instância do superior, né, dessa instância superegóica, né, nessa exigência, né, de uma felicidade absoluta. Né? Então eu recortei alguns pontos, tenho outros aqui, mas quero abrir, né, para o debate, né, e para quem quiser, né, colocar alguma questão. Né? Vou falar um pouquinho, primeiro, sobre... Tá. Não sei o que vocês acham melhor. Quer que eu fale um pouquinho sobre o que você Pode falou? falar. Pode, querido. Porque eu achei interessante, assim, suas questões, assim, você trouxe muitas coisas, né? Queria te agradecer. Importantes as lembranças que você traz sobre o Nota sobre a Criança, né? E acho, a pergunta, ela é sempre uma condição, né? Sim. Para a gente poder relançar as questões sobre o desejo, né? Sobre pergunta. Se a gente conclui, acabou. Já era, né? Então, eu acho que o analista, hoje, ele caminha na contramão com relação a esse mal-estar civilizatório. Então, nos cabe mais perguntar e subverter algumas questões, como, por exemplo, essa que eu trago, né? Que crianças estamos entregando para o mundo, mais uma outra provocação, né? É uma provocação sobre, e aí, por onde anda o infantil? Uma pergunta. Agora, outra pergunta é, por onde anda a questão desse desejo particularizado, esse desejo que não seja anônimo, né? Em que medida hoje os pais podem se responsabilizar, né? E consentir os seus filhos,
a partir das suas diferenças, e eu acho que tem uma questão muito importante, que é de poder deixar as crianças em paz sobre a constituição dos seus sintomas. As crianças não são deixadas em paz. Sim. Porque é preciso nomear tudo em lugar de transtorno. Então, essa pergunta, né, essa ideia, né, que crianças estamos entregando ao mundo, tem a ver com a ideia de uma implicação, né? E acho que nesse sentido, Andréa, eu acho que é um pouco a ideia do Lacan na locução, quando ele fala, né, quando ele diz que não existe gente grande, quando ele fala sobre a criança generalizada, acho que já era um apontamento dele lá. Sim. Né? Porque essa ideia dos pais mais infantilizados, né? Infantilizados no sentido do seu ponto de alienação mesmo, dentro dessa lógica que circula, né? Alienados dentro de uma lógica, né? Que diz, tem alguma coisa que vocês não sabem, né? A questão do olhar dirigido ao filho, o enigma sobre o filho, a resposta está do lado de fora, está na tela, está no psiquiatra, né? Então, eu acho que você traz questões importantes, né, aí nos seus apontamentos sobre a minha fala, e acho que a questão é a gente seguir no sentido das perguntas, né? Porque é isso, a gente só vai saber dos efeitos depois. A gente está aqui só mostrando um cenário, né? E é interessante, né, André, porque isso está muito claro no seu texto, né? Quer dizer, é preciso algumas condições para que a criança possa perguntar o que vai, né? O que queres? Sim, isso do que vai é muito importante, que é o ponto de separação. Falando do lugar do pai como vetor, né? A questão é que talvez, pensar mesmo na clínica com crianças, a partir da triangulação edípica, questão edípica, né? Não é mais suficiente. Muito já se falou sobre o declínio da função paterna. A evaporação do nome do pai. A evaporação do nome do pai. Então, isso diz respeito ao declínio das funções simbólicas. Se as funções simbólicas andam em declínio, é importante a gente se perguntar sobre esse outro ponto, esse além. Não é sem função simbólica, né? É claro que na clínica a gente está atento à escuta da questão edípica. Mas tem esse além, né? O além a partir dessa clínica do real. Né? Isso nos interessa hoje também. Naira? Primeiro, queria agradecer a Andréa. Andréa, muito bom ouvir você. Gostei muito do que você apresentou. E à medida que você foi falando, né, eu fui me lembrando quando você... o que é que a psicanálise estuda, né, vê, né? E Freud, lá naquele texto dele de 27, sobre a sexualidade feminina, ele diz: a psicanálise sempre se ocupa do infantil. Aí você hoje traz, né, aquilo que Lacan falou, que não existe gente grande. Isso é, caminhos diferentes, a ideia permanece, isso é do infantil, é o infantil que a gente escuta no consultório, seja uma criança, seja um adulto, né? E isso que a Andréa trouxe, falou bastante sobre o que a Andréa Pires falou, que criança vamos entregar ao mundo? Acho que cabe também uma outra pergunta. Que pais nós temos hoje? Né? Que pais são esses? O que está acontecendo? Né? Que fragilidade é essa? Que insegurança é essa? E aí são questões grandes que eu não vou me aprofundar, que eu acho que não cabe aqui, mas é essa relação, né, entre esses pais e essas crianças que define que crianças são essas que vamos entregar ao mundo, né? E aí, respondendo a catucada que a Andréa me deu sobre o bife, que é alguma coisa que a gente já falou muito e conversou muito, não tem como, né, eu não trazer aqui a questão dessa questão da construção dessa subjetividade, em que Freud
eu estou brincando, ela falou do bife, porque eu lembro que na época da minha formação, costumava-se dizer, que a minha formação foi basicamente freudiana, que quando uma criança nasce é um bife, e que é pelos investimentos, né? E durante muito tempo, a escola lacaniana, independente de qual seja, o pensamento lacaniano, questionou isso, disse, não, uma criança já nasce na linguagem. Muito curiosamente, isso que eu venho falando com a Andréa, o pessoal que está estudando o que chama o Altíssimo Lacan, que está estudando o Seminário 23, voltou àquela ideia original de Freud, que é o bendito das DING, aquele primeiro momento que, antes daquela experiência, né, não há ainda, vai se construir ali nessa relação, o bebê e a mãe e a linguagem que vai marcar. E ali, naquele primeiro momento, pode ser no primeiro segundo que seja, antes daquele primeiro segundo, onde esse bebê ainda não entrou em contato com essa mãe, ainda é um bife, goste Andréia ou não. Não, mas Nairo, eu também fui por aí. Só que na minha época era uma bola de carne. Isso, uma aposta. Porque muito tempo essa coisa foi questionada. Não, já nasce na linguagem. Não, ele pode ser falado pela mãe, mas esse bebê só vai surgir nesse momento. Portanto, nasce entre ele e o outro. Das DING mostra isso, né? Eu estou com um projeto afiado, né? Ele está afiado para mim. Né? Porque eu dei o semestre inteiro do projeto, reli todo, item por item com cada um, então está afiado. Então, o das DING é fundamental. Então, é só para responder a brincadeira da Andréia, mas eu queria de verdade agradecer, Andréia, gostei demais de ouvir você. Obrigada, viu? Obrigada. Eu gostei da sua questão, especialmente sobre a sexualidade feminina, Naira. Sim. Acho que isso dá panos para manga, especialmente essa articulação da clínica com crianças com a sexualidade feminina. Sim. Acho isso um ponto, né? Porque tem algo que essa mulher perde no seu corpo, né? E tem algo que se atualiza, que se inscreve na relação dessa mãe com esse bebê, sobre a parte perdida dela mesma, dessa mulher. Sim. Então, eu acho que o caminho, a direção da análise com crianças, diz respeito a um ponto de separação, né? De separação, para que essa criança não fique nesse lugar de ser abocanhada pelo gozo materno. Objetificada, né? Objetuar, né? Sim. Objeto dejeto, né? No sentido de... Sem uma margem de liberdade, né? De negociação na relação com o inconsciente, né? E hoje, né, existe existe há algum tempo, né, uma coisa da educação positiva. Né? Isso é um desastre na vida de uma criança, né? É um desastre. Isso chegou ao Brasil pelo Rio Grande do Sul. Um desastre. Né? O que é educação positiva, né? Que tem tudo a ver com o texto que você, né? Com as questões que você está trazendo, né? Quer dizer, a segregação do mal-estar, né? Não se consente, né, a perda de gozo. Isso que eu acho o nome curioso, né? Não sei de que se trata, mas fico com esse nome positivo, né? Muito mais no sentido de um acúmulo, né? Muito mais no sentido de um acúmulo do que de um consentimento de que possa se perder algo. Isso. Do lado dos pais, né, Naira? Você está falando de hoje, do lado dos pais, e do lado da criança. Isso. A educação positiva, ou a psicologia positiva, propõe que uma criança não passe por trauma, como se isso fosse possível. Como se isso não fosse necessário, como se isso não fosse constitutivo. Né? Esse é o ponto, né, da ideia da segregação que o Lacan traz. Né? Exatamente. Que tamponar o ponto de perda, né, o que faz da perda falta. Portanto, distorção no campo da fala e da linguagem. Porque a segregação, né, ela é, por eminência, né, um ódio à diferença. Isso. Né?
E, de alguma maneira, né, essa educação positiva, né, é isso que nivela, né, a criança, né, a alguma coisa a serviço do outro, né? Porque as chances, né, ou seja, da criança poder se perguntar, né, sobre de trazer o enigma do desejo do outro, né, ou seja, constituir o que é voz, né, quer dizer, constituir uma pergunta, né, porque é isso, né, a construção do sujeito, ela se estrutura a partir de uma pergunta, né? E o Lacan é claro em relação a isso, né? Quer dizer, são as perguntas que importam. Isso. Né? Não são as respostas, né? Mas é a sustentação das perguntas que importam, que fazem diferença nesse sentido, né? Que possibilitam que um sujeito possa surgir. Aí. Alguém mais? Natália? Eu até pensei numa coisa, mas não sei. Estou na dúvida se eu falo ou se eu não falo. Já está falando. Já fala aí, que é isso? Não, é porque no final da sua fala você falou da questão um pouco da clínica do real, né? Que é a questão da clínica com as crianças, a clínica do real. E eu fiquei pensando que hoje a gente está com tantas... Eu fiquei vermelha de vergonha. E eu fiquei com tantas... Eu fiquei com as questões, assim, de como o imaginário está presente, né? No mundo de hoje, né? Tá muito em voga isso, né? As questões de imaginário e tal. Como você acha que essas duas, né, vertentes, tudo bem, é inodado, né? Não tem um sem o outro. Mas como você acha que isso se apresenta, assim, na clínica, não só com criança, porque você traz infantil também? Então, assim, tem algo da clínica da criança, do real, na clínica dos adultos, e tem essa questão do imaginário que está mais presente. E se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como essas coisas você está percebendo que se anodam, de que forma você vê isso? Ótima pergunta. Olha, o imaginário diz respeito às questões que eu estou trazendo aqui no texto, né? O quanto esse engessamento da ideia de que alguém pode aplacar o ponto de perda, né? Como a Naira estava dizendo e a Andrea, sobre a constituição subjetiva, né? Eu acho que isso está dado, isso faz parte do que a gente vê hoje no mundo. E não adianta o analista brigar com isso. Isso está aí, está no mundo. Então, não adianta o analista querer, por exemplo, rivalizar com a questão imaginária de uma mãe, né? Sei lá, por exemplo, quando uma criança diz: minha mãe acredita mais no Rivotril do que em mim, por exemplo. Tá? Não adianta rivalizar com essa mãe, chamar, dizer para tirar o remédio, porque o analista vai perder. Porque esse lugar do imaginário, ele hoje tem uma consistência, né, que é muito importante, que circula por aí. A gente vai precisar poder fazer com isso na clínica com crianças. Isso está incluído. Só que isso não é do nosso campo, não nos interessa. Então, geralmente, o analista não põe a mão nisso. Ele não vai se ocupar disso. Ele vai deixar isso para o médico. Isso não importa. O que importa é poder escutar isso, por exemplo, que essa criança diz: bom, ai, que medo. Mas medo de quê? Fazer essa associação. É da chuva, é do trovão. Ah, o trovão, meu pai grita. Isso é o trabalho do analista, essa costura, esse bordejar o real a partir dos significantes que ela toma dos pais. Ainda que esses pais estejam dentro desse contexto, eles estão, nós estamos todos. Sim. Mas o analista está divertido de algumas coisas, né? E é sobre a relação com o inconsciente que ele insiste na clínica. Né? Na clínica, sobre o infantil, né? Com crianças e com adultos. E aí, pessoal, alguém mais? Posso só falar uma coisa que você ficou... Eu pensei assim, então quando você traz a questão do diagnóstico, né, que está muito presente isso na clínica hoje em dia, é uma questão imaginária
que precisa ser, não pode ser rivalizada, como você falou, né? Que precisa ser, talvez a melhor palavra não seja essa, mas acolhida de certa forma e redirecionada, né? Mas é uma questão que não pode, o analista virar e falar, não, eu não trabalho com diagnóstico, não é assim, porque corre esse risco que você falou, né? De rivalizar de certa forma, e aí, como tem hoje, né, tudo. Eu estava outro dia vendo, eu estava atendendo uma mãe, e aí ela estava falando, não, porque eu fui no médico, e aí ele falou que era isso, e aí eu fui no TikTok, eu falei, gente, não é nem mais Google, vai no TikTok para ver, e aí tinha um médico que estava explicando no TikTok, não sei o quê, porque também tem isso, né, da informação tá de muito fácil acesso e todo mundo quer saber de tudo, né? Isso aí. Laís. Cadê Laís? Laís. Opa, boa noite. Oi, Laís. Fiquei pensando muito nessa questão, né, que veio essa pergunta que vocês pontuaram sobre estamos imersos em uma certa infantilização generalizada. E aí o que você acabou de falar, Natália, me lembrou muito isso, porque hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade, o que eu percebo, de sustentar a posição de estranhar, ou mesmo fazer perguntas assim, sabe? Se permitir isso. O estranhamento em relação. E aí isso conversa muito com o que já falaram aqui, não, já foi falado sobre estar numa sociedade muito, não queria usar a palavra autista, mas tipo, meio autista, assim, que não, sabe, não vai para esse encontro com outro, assim, nesse lugar de se permitir estranhar e sentir coisas estranhas. E ouvindo sobre essa coisa do diagnóstico, eu, por exemplo, agora estou com uma mania horrível de, às vezes, né, soltar umas palavras, assim, e o meu analista, ele nunca me diagnosticou. E aí eu falo, por isso eu te acho muito inteligente, porque é isso, ele me trata como um sujeito. Eu acho que isso me falta, mas as pessoas estão vindo com essa necessidade, né, mas isso tem muito a ver com o que a gente está passando enquanto sociedade. E eu acho que tem muito a ver com a inserção das redes sociais, dessa porra chamada celular, que é um apêndice, que a gente vai para cima e para baixo, esse negócio está acompanhando a gente. Então, assim, eu acho que o celular está deixando todo mundo mais burro. É a minha teoria. Não burro, mas assim, sem aquela coisa de se perguntar, de se estranhar, de ir para o mundo, de falar, caramba, meu Deus, sabe? Não sei se eu consegui me expressar bem. Eu acho, Laís, que você trouxe um significante muito importante, que é a coisa do estranhamento. Né? Pegando sua fala, é a fala da Natália. O estranhamento é um significante que custa caro aos analistas, né? Que remete à questão do estranho familiar, né? Portanto, o ponto de angústia, que é a condição humana. A angústia é uma condição humana. Enquanto houver vida, haverá angústia, né? Especialmente na clínica, existem momentos no percurso de uma análise que o sujeito se depara com angústia, né? Isso é condição do percurso de análise também. Não só condição humana, mas condição que se coloca no percurso de uma análise. Né? Então, é nesse sentido também que eu estou dizendo que o analista está caminhando na contramão, né? Sobre esse mal-estar, né? De fazer valer o que você está dizendo aí sobre a sua análise, né? A questão de poder ser escutada como sujeito. Né? Legal. Mais alguém? Porque o lugar de sujeito, né, é completamente, né, eu diria, distinto, né, disso que você traz, né, Andréia, dos diagnósticos que estão nas pratiqueiras, né, que uniformiza as crianças. Né? Você vê assim, né, as crianças pequenas são autistas, né? As crianças na faixa ali da latência, TDAH, né? E os adolescentes são deprimidos. Não deixam mais as crianças em paz. Você atende crianças, você deve ver isso na sua clínica, como eu vejo na minha. As mães também muito angustiadas. Se por um lado a ideia é aplacar a angústia, por outro estão muito angustiados. Porque se o filho faz alguma coisa, é autista. Exatamente. Aí vê no Google
É um horror, né? Não, na verdade, a tentativa de tamponamento da angústia prolifera a angústia. Quanto Sim, mais você tampona a angústia, exatamente. mais se produz angústia. Exatamente. E eu acho que tá essa coisa do sujeito, assim, enfim, eu tenho um caos, assim. Por exemplo, teve um marceneiro que veio fazer um móvel aqui em casa. E aí eu fui cumprimentar ele. E aí eu fui super simpática. E aí depois ele perguntou para minha mãe se eu tinha algum problema, porque ele falou que eu lembrei o filho dele que era autista, porque eu fui muito simpática. E eu fiquei assim, gente, agora ser simpática tem a ver com ter alguma... Enfim, ele lembrou o filho dele, enfim, questões dele, mas assim, ele estava relacionando a minha simpatia de receber uma pessoa em casa com ter autismo. Eu fiquei assim, gente, meu Deus, enfim, as pessoas hoje em dia não podem não ser sujeito praticamente, você tem que estar sempre ali com uma etiqueta e qualquer coisa, assim, é isso, é aquilo. Então, realmente, parece que a sociedade está ficando muito careta, sabe? Mas as pessoas estão ficando caretas. E isso vai, o nosso mundo, não sei se é simbólico, enfim, vai ficando reduzido, vai ficando uma coisa muito assim, quadrada, tipo aquele do On the Wall, que, caramba, ainda é atual, aquele clipe On the Wall, que as crianças todas formatadas, assim, caramba, tipo... Pink Floyd, né? Pink Floyd, exatamente. Eu fico assim, meu Deus do céu. Enfim, nossa, falei muito. Bom, É isso, tem que estranhar, né, Ana? claro. Podemos fechar? Alguém mais? Eu queria dizer algumas coisas que ficaram para mim. Primeiro, sobre a questão da Naira, em relação à sexualidade feminina, tem um texto que eu me deparei há uns 2 meses atrás, Naira, um texto do Miller que se chama Mãe e Mulher, que é um texto precioso, assim, que eu vou fazer chegar a você. Eu queria também, Angélica. A criança entre a mãe e a mulher? Não, chama Mãe e Mulher. É um Tá. texto do Miller que está numa opção lacaniana. Eu fiz rodar lá na minha conversação clínica e vou fazer chegar a vocês. Uma outra coisa, essa história do Instagram, do TikTok, eu li esses dias um artigo dizendo que o TikTok é hoje a fonte de informação da classe mais desfavorecida economicamente e que o Instagram virou uma fonte, né, da classe média. Isso é alguma coisa que a gente precisa pensar e tirar as consequências, uma coisa que a gente precisa entender. Que informação é essa, né? O que as pessoas se alimentam, né? E que tipo de saber é esse que tem satisfeito, né, as pessoas na atualidade. André, dizer assim que eu estou muito feliz com a sua chegada. Você vem, enfim, você vem hoje me dando um assentimento de uma aposta minha, né? A gente vem, desde o ano passado, entendendo, né, conversando entre nós supervisores, né? A gente fez uma jornada no final do ano passado, uma jornada clínica, a primeira jornada clínica de Gradiva, e a gente entendeu ali que existia uma dificuldade imensa na diferença entre sujeito, pessoa, cidadão, né? E essa confusão, ela atrapalhava, né, não só os atendimentos clínicos, mas a própria formação clínica, enfim, dos praticantes que estão sob nossa responsabilidade, né? Então, a gente fez esse primeiro semestre, um trabalho olhando para isso, voltado a isso, porque cada semestre é efeito do semestre anterior, né? Então, a gente se dedicou a isso. E o teu trabalho hoje, né, fala disso. Eu acho que
essa universalização das diferenças, né? Assim, o apagamento das subjetividades, dá pistas muito claras desta conversa, né? Da renovação dessa conversa no Instituto, né? Eu pedi para a Andréia, quando eu vim, né, a convidei para se apresentar e o Instituto apresentá-la aqui hoje, para dar um brief, né, sobre o que ela vai falar durante esse semestre. Ela nomeou o semestre dela de O Tempo da Constituição do Sujeito, né, e vem trazendo hoje notícias daquilo que ela vai trabalhar aí durante esse semestre, né. Bem-vinda, muito obrigada pela sua fala, aprendi muito, assim, tem uma psicanálise aqui que é muito minha, assim, que eu reconheço muito, né, seu caminho aqui, muito feliz de estar acolhendo você aqui conosco, agradecer a Andréia Tavares pela discussão, pela coordenação, pela fala também, a Andréia, enfim, vem trazendo, né, já há um ano trabalhando a questão da interpretação, que ressoa muito nos meus grupos, né, essa coisa dos alunos, né, que caminham em grupos de estudo e conversações, dão notícias, né, do trabalho que a gente vai fazendo em outros lugares, e acho que a gente está aí fortalecendo ainda mais nosso time com você chegando, Andréia. Quero agradecer a todos vocês por terem vindo. Você quer falar alguma coisa, Andréia, para fechar? Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade, dizer que é uma grande alegria poder pensar em fazer novos laços, né? Em tempos de laços desfeitos, esgarçados, né? Sempre entusiasma a gente entender que não há nada mais potente do que o campo do desejo, né? Então, essa é a nossa aposta. Estou muito contente de poder estar com vocês aqui, convidar todos ao trabalho. Estou à disposição também, caso vocês queiram conversar, enfim, tá bom? Agradecer a Andréia Tavares, né, poder fazer essa conversa bonita aqui hoje com a gente. Obrigada, Andréia. E a Naira, colega especial, eu tenho tanto carinho. Grande beijo. Obrigada, viu, Angélica? Pessoal, beijo para todos. Um beijo, uma boa noite, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês, pelo trabalho, pela presença. Muito obrigada. Um abraço. Obrigada, Pedro. Um abraço para você. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.